E aí, nós temos o homem, né? Deus criou o homem, e esse homem, ele tem dois elementos, né? Eu diria assim, fundamentais, né? Nós temos o espírito, né? A parte espiritual, que é o espírito e a alma, e nós temos a parte da matéria, ou animalidade. Animalidade seria, né, que está mais próximo do animal, do irracional, né? Que age por instinto. O espírito e a alma agem mais pela razão e pela vontade. Então seria uma coisa sobrenatural, né? A parte, o homem tem uma dimensão sobrenatural, né? Que transcende a matéria, e tem também a parte material, que é a parte da animalidade, que é a parte física, né? E o que acontece? Como que acontecem as coisas, né? Como que acontecem essas coisas da vida interior e, sobretudo, também com o pecado, né? Como que o pecado, as coisas da sociedade que vai entrando, né, na nossa vida, como que ela interfere para que a graça de Deus não haja em nós, né? Para que a semente da palavra não produza frutos também. Então nós temos o homem com o seu elemento sobrenatural, alma e espírito, e nós temos o elemento, né, natural ou material, que seria a matéria ou animalidade. Isso é importante a gente frisar, porque cada elemento, né, cada dimensão, né, do homem agem, né, quando Deus criou, age de forma equilibrada, de forma ordenada. Então, a nossa razão e a nossa vontade, né, ela, quando Deus nos criou, estava perfeitamente alinhada. Ela estava ordenada para que os nossos sentidos, para que a nossa matéria, a nossa animalidade, né, pudesse ser controlada, ser conduzida, né, pela nossa razão. Ou seja, pelo nosso espírito, né, pela nossa alma. É o espírito que tem que controlar a nossa carne. Acontece que depois do pecado original, a desordem, né, a desobediência veio essa desordem. E a nossa razão agora não está totalmente perfeita, digamos assim. A nossa razão, né, junto com a nossa vontade, obviamente, ela está meio que debilitada. Ela ficou prejudicada, ela é débil, né? Ela ficou prejudicada por conta do pecado original, da nossa concupiscência. Então, de forma que a razão não consegue mais, né, verificar o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é mal, né? E aí, quando ela não consegue mais discernir o que é bom e o que é mal, ela, ao invés de cumprir o seu papel de controlar ou de prevalecer sobre a matéria, sobre a nossa animalidade, né, ela não consegue cumprir esse papel. Acaba que a nossa animalidade, ou seja, os nossos sentidos, os nossos instintos, as nossas paixões, a parte, digamos assim, mais animal do homem, né? A parte irracional, começa a controlar a nossa razão e a nossa vontade. Então há uma inversão, né, dessa ordem, né, desses elementos, das funções, digamos assim, desse elemento. Mas para que isso volte novamente,
a ordem natural, né, nós precisamos da ação de Deus, né? E a ação de Deus, ela vem pela graça. Nós, cristãos, recebemos essa graça no nosso batismo, né? Então, no batismo, nós recebemos essa graça santificante, né? É o motor, né? É o combustível ali, né? Digamos assim, a gente já tem um motor preparado, mas essa graça santificante seria o combustível que faz esse motor ligar, digamos assim. O motor Deus já preparou para que a gente receba essa graça. Então, para que a graça? A graça, ela começa a agir na nossa razão debilitada, né, ordenando novamente a razão, de forma com que a nossa razão, guiada pela graça, né, obviamente também por meio da fé, nós consigamos, né, ajustar ou consigamos dominar, né, a nossa animalidade. Então, é muito importante, né, a vida interior, porque a vida interior, ela vai nos dar um ânimo, ela vai nos dar assim, um contato mais profundo com a graça. Nós vamos conseguir abrir realmente esse motor, né, que Deus já nos criou, né, Ele já colocou com esse motor já predisponível para que a graça venha. Então nós vamos conseguir ter um contato mais profundo com a graça. Vocês vejam que é muito interessante uma live sobre a graça, e aí vocês vejam que existe uma complementação, né, digamos assim. Vejam que existe uma ligação, né, da graça que a gente estava falando, na última live nós falamos da graça, e agora com a vida interior. Porque a vida interior, né, ela é sempre movida pela graça de Deus. Sempre movida pela graça de Deus. E ela deixa a graça de Deus agir. Não são os meus instintos que prevalecem. Não é mais a minha animalidade. Não é mais a minha matéria. Não é mais o meu desejo animal. E sim a minha razão, controlada agora pela graça. Controlada pela graça. Essa fonte, né? Eu fui buscar aqui a fonte, né? Isso está no livro. Eu vou até mostrar o livro aqui, deixa eu ver se tem condições de mostrar o livro para vocês. Isso tudo que eu estou falando, né? Isso tudo que eu resumi aqui, ele está no livro do Padre Rui Marinho. Esse livro aqui, ó, Teologia da Perfeição Cristã. É um livro de mística e ascética, é um livro de vida interior, é um livro de vida espiritual, né? E ele já começa... De lado. Ele de lado para ver a grossura. Ah, sim, cara. Ele é um pouquinho grosso. Ele é um pouquinho grosso, né? Mas é um livro fenomenal, né? A gente aprende muita coisa, a gente tem um contato muito grande, né, com a palavra de Deus também, através, né, dos escritos aqui, através da pedagogia do Padre Rui Marinho. Então, é muito interessante. E isso que eu estou falando, né, foi daqui, né? Eu estava estudando exatamente essa parte, e a gente está comentando, né, essa formação do homem, como que a graça age, como que nós, né, quando pecamos, por exemplo, né, a gente, quando peca, nós estamos mais próximos da nossa animalidade, ou seja, a animalidade, a matéria, são os nossos sentidos que estão dominando a nossa razão, por conta do pecado original, da desordem que veio lá de Adão e Eva. Então, na realidade, a animalidade domina a razão, e aí eu começo a cometer pecado, porque minha razão é débil. Sem a graça de Deus, a minha razão, ela é como se fosse um barco à deriva. Ela vai para qualquer lugar, para onde a onda me levar, para onde a vida me levar, né? Então, na realidade, sem a graça, a nossa razão é débil. A nossa razão ela perde a sua função. Ela perde a sua função e a gente fica, né, como um carro em ponto morto, como um navio, um barco à deriva, realmente, né? Qualquer onda
vai levar, você não sabe para onde que você vai chegar, né? Você não sabe seu fim mais, você não sabe para onde você quer ir mais, né? A onda que vai te levar onde você chegar, chegou. Então é importante demais, né, a gente saber essa compreensão do ser humano, a gente saber como que nós somos formados, né? Essas três esferas, primeiramente aquelas duas, né, o sobrenatural e o natural, e obviamente a graça age no sobrenatural para poder para poder estabelecer novamente a ordem, né, das coisas, a ordem, né, de cada uma dessas funções nossas aí. É mesmo. Como é que a gente se encontra? Né? Eu gosto de trazer para a prática porque muitas vezes eu sofro com isso, né? Celular, televisão, estímulos, né? Um olhar na rua, uma palavra maldita, né? Uma preguiça. Como que os meus sentidos vão me levando de um lado para o outro, né? E eu posso permitir isso e sofrer derrotas no campo espiritual. Ou eu posso lutar com o auxílio da graça e buscar mesmo direcionar a minha vida com a graça de Deus para as coisas do alto. Tem um livro também, já que o meu irmão citou o livro, né? Eu vou citar um aqui chamado A Alma de Todo Apostolado. É um livro excelente também, que eu indico para quem quer servir a Deus, né? E ele fala que o autor de todas as obras é Deus, e antes de fazer qualquer coisa, você tem que direcionar tudo na sua vida para Ele. E ele fala aqui, né, de que nós devemos servir ao Deus das obras e não às obras de Deus. O autor é Dom Jean-Baptiste Chautard. Ele vai nos falar uma coisa interessante aqui, parece até um retrato da sociedade atual. E eu queria ler um trechinho que vai nos ajudar a entender como a gente é levado, né, dessa maneira animalesca pelos sentidos, né, desligados mesmo de tudo que é espiritual. Eu vou ler aqui. Viver consigo mesmo, em si mesmo, querer governar a si mesmo e não se deixar governar pelas coisas exteriores, reduzir a imaginação, a sensibilidade, a inteligência e a memória ao papel de servas da vontade e submeter constantemente essa vontade à vontade de Deus, eis o que cada vez menos se aceita e se pratica nestes tempos de agitação que viram nascer um ideal novo, o amor da ação pela ação. Faço um parênteses aqui, né? O ativismo, né? Nós vivemos numa sociedade que idolatra o ativismo. Quanta gente nas redes sociais e andando aí pelas ruas não se gaba de ser uma pessoa extremamente produtiva e de estar a todo momento pensando em algo, fazendo algo, e não para refletir, não para analisar, não para ter vida interior. Essa é a crítica que o autor faz aqui. E aí ele termina dizendo assim: devemos admirar-nos, pois, de que a vida interior seja tão desconhecida? Nesse contexto de tanta exterioridade, não é uma surpresa nem para o autor nem para nós de que a vida interior esteja tão esquecida, né? E quando a gente olha para nós, né, para os nossos dias, é muito fácil perceber que é urgente que a gente pare, respire, reze, reflita, medite, para que Deus mesmo permita, pela sua graça, que a gente contemple também as verdades e a coloquemos em prática, né? Coloquemos também em prática o objeto, o resultado das nossas reflexões, das nossas meditações,
das nossas orações. Precisamos de vida interior.